Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre mais alguns fatos curiosos que são registrados nas escrituras. Eu já gravei um vídeo sobre isso alguns dias atrás e foi interessante. Agora eu vou mostrar outros fatos curiosos, também interessantes, reais, que aconteceram mesmo. Então, isso é legal de se ver, de se ouvir, porque são fatos que geralmente não acontecem frequentemente. Mas esses que eu vou ler aqui aconteceram mesmo. São fatos históricos, relatados e deixados para que hoje nós possamos conhecer. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui de um fato curioso narrado nas Escrituras está no quarto livro de Moisés, chamado Números. Então, para essa curiosidade, eu queria perguntar: você já ouviu você já ouviu algum animal falando? Você já ouviu algum animal falando? Eu nunca ouvi. E possivelmente você também não. Mas o texto que eu vou ler aqui, esse texto curioso, narra um episódio, um evento real que um animal falou. Então esse texto está aqui no quarto livro de Moisés, chamado Números, capítulo 22. Eu vou ler aqui o texto aqui. Capítulo 22, do versículo 27 ao 30. Então está escrito assim, ó. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Então aqui esse texto narra um diálogo entre Balaão e a sua jumenta. Porque o Senhor fez a jumenta falar com voz humana. E essa jumenta, quando falou, ela conseguiu refrear a insensatez do profeta, como diz lá, acho que na segunda epístola de Pedro. Enfim. Então, isso é um fato curioso, porque nós convivemos com muitos animais, cachorros, cavalos, bois, né? Nós vemos muitos animais aí nas selvas, né? Como gorilas, leões, rinocerontes, e não existe uma comunicação verbal entre as pessoas com esses animais. Mas, nesse caso aqui, foi Deus que fez a jumenta falar com voz humana, para que assim Balaão conseguisse entender o que ela estava falando. E aconteceu esse diálogo entre eles. Então, isso é um fato histórico e literal que aconteceu mesmo, é um fato curioso. Muito curioso mesmo. Então agora eu vou ler que o próximo fato curioso está aqui no quinto livro de Moisés, chamado Deuteronômio, capítulo 3, versículo 11. Versículo 11. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 11. Mas sobre essa curiosidade eu queria perguntar. Eu queria perguntar para você. Quantos metros a sua cama tem? Quantos metros de comprimento a sua cama tem e quantos metros de largura ela tem? Se você medir aí, geralmente as camas hoje ela tem no máximo, a maioria, né, das camas comuns tem aí no máximo um pouco mais de 2 metros de comprimento e uns 70 a 80 centímetros de largura, mais ou menos. Se for uma cama de casal,
pode ter mais de 1 metro de largura. Mas uma de solteiro deve ter aí mais uns 70 ou 80 metros, ou 70 ou 80 centímetros de largura, né? Mas essa cama aqui, que eu vou ler, é uma cama bem curiosa. Então eu vou ler aqui o texto. Está aqui no 5º livro de Moisés, chamado Deuteronômio, capítulo 3, versículo 11. Está escrito assim, ó. Porque Og, rei de Bazã, restou dos Refaíns, eis que o seu leito de ferro, não está, porventura, em Rabá dos filhos de Amon, sendo de 9 côvados o seu comprimento, e de 4 a sua largura, pelo côvado comum. Então eu fiz aqui a passagem de côvados para metros, para você ver a largura dessa cama, ou melhor, primeiro o comprimento. O comprimento dessa cama de Og, que era feita de ferro, ela tem 4,05 metros de comprimento. Então, esse Og, rei de Bazã, era um gigante para caber nessa cama. Ele deveria ter uns 4 metros de comprimento de altura. Então, a cama dele tinha 4,05 metros de 4,05 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Então, essa é a maior cama registrada nas escrituras, muito grande, porque ele era um gigante, então tinha que ter uma cama compatível com a sua altura e a sua largura, para que ele pudesse caber nessa cama e dormir. Então, essa é uma curiosidade. As escrituras que mostram essa cama de tamanho king size, por assim dizer, talvez até mais, até um pouco ainda. As camas de hoje king size, perto dessa aqui, é bem menor, com certeza. Então esse é um fato curioso. Agora o próximo fato curioso que eu vou ler aqui está no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19. Deixa eu achar aqui. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Ao longo da história, em Israel existiram muitos reis. Então, esse texto que eu vou ler aqui está registrado no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 7 e 8. Então, antes de ler essa curiosidade aqui, eu queria perguntar para você: quantos dias e noites você consegue andar pela força da comida? Por exemplo, se você tiver que andar 40 dias e 40 noites, aí você vai lá, come aquele almoço reforçado, e quantos dias você conseguiria andar só com a força desse almoço reforçado que você comeu? Quantos dias? Será que você conseguiria andar 5 dias, uma semana, 10 dias, enfim? Mas essa curiosidade aqui vai te mostrar que um homem fez uma caminhada muito longa com a força de uma comida. Então está escrito aqui no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 7 e 8. Então está escrito assim, ó. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o, ele disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, ele passou mais de 1 mês andando, dia e noite, possivelmente sem parar, e com a força daquela comida. Então, aquela comida o susteve durante todo esse período de 40 dias e 40 noites. Foi uma distância muito longa, talvez vários quilômetros de distância ele percorreu. E ele só
Ele fez toda essa caminhada apenas com a força daquela comida. Então aquela comida o supriu de uma forma bem curiosa mesmo, bem eficaz, digamos assim, para ele conseguir percorrer toda aquela distância. E só quando ele chegou lá no Monte Horebe é que possivelmente ele se alimentou de novo. Então isso é um fato curioso, que é real, aconteceu mesmo. Então, muitas das vezes a gente pensa, quanto tempo a gente pode caminhar uma longa distância sem se alimentar, ou melhor, se alimentando uma vez só e durante todo o período da caminhada você não se alimentar mais. Foi isso que aconteceu com este homem. Então, isso é um fato curioso, interessante a respeito disso. Então, o próximo texto que eu vou ler aqui está também no livro dos Reis, capítulo 22. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 33 e 34. Então, nesse texto aqui, vai se falar de um homem que foi atingido por uma flecha perdida. Às vezes a gente ouve aí umas notícias de pessoas que foram atingidas por balas perdidas. Eu até me lembrei de uma cena de uma novela, né, que foi exibida na Globo, que tinha uns traficantes no morro onde eles estavam, na favela. Eles estavam fazendo uma comemoração ali, não sei de quê. Aí um dos traficantes, pegou a arma dele, eu acho que era um fuzil, sei lá, e deu um tiro pro alto, assim, numa direção qualquer lá. Aí a cena mostra o seguinte aqui, aquele tiro que ele deu atingiu uma pessoa lá embaixo na cidade. E essa pessoa morreu. Então, esse fato curioso que eu vou ler aqui agora foi praticamente a mesma coisa, mas não foi uma bala perdida, foi uma flecha perdida. Então o texto é bem interessante aqui, que é um fato curioso aqui. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 33 e 34. Então está escrito assim, ó. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Então, alguém lá, né, no meio daquele conflito ali, ele pegou o seu arco e entesou o arco e jogou para uma direção qualquer lá, sem uma direção definida. Ele não mirou em um alvo específico, mas ele atirou assim, de qualquer jeito, né? E a flecha atingiu o rei por entre as juntas de sua armadura. E ele ficou gravemente ferido e na sequência do texto aqui diz que ele morreu. Então, isso é um fato bem curioso, bem extraordinário de acontecer. Bem difícil, né? Como é que alguém iria conseguir jogar uma flecha assim por acaso, sem direção alguma definida, e conseguir atingir o rei entre as juntas de sua armadura? Isso é um tiro no escuro, digamos assim. Mas ele conseguiu esse feito sem querer, querendo, né, como diz o Chaves, né? Então, foi um fato bem curioso e é um fato real que aconteceu mesmo. Isso é um fato histórico que fez esse rei morrer por causa disso. Então isso é um fato bem interessante e curioso também. Agora o último texto aqui que eu vou ler está também aqui no segundo livro dos Reis. Está aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 9 ao 11. Então, sobre esse fato curioso aqui, eu queria perguntar para você: a sombra do sol declinante pode retroceder alguns graus? Quando o sol vai se pondo e a sombra do sol, né, vai declinando,
essa sombra ela pode retroceder alguns graus? Sim ou não? Possivelmente não, porque poucas pessoas conseguiram ver isso. Acho que na história da humanidade isso só aconteceu uma vez. E essa é a única vez que isso aconteceu, está registrado aqui. Então, esse caso aqui é diferente um pouco do fato que aconteceu com Josué, quando o sol e a lua pararam, porque o sol e a lua estavam no seu caminho, percorrendo o seu caminho. E quando Josué falou para o sol parar e a lua também parar, em lugares opostos, digamos assim, isso aconteceu mesmo. Mas esse fato aqui é muito melhor até do que o fato, se for comparar, é muito melhor esse fato aqui que eu vou ler, esse fato curioso aqui que eu vou ler, é muito melhor até do que o sol e a lua pararem. Porque nesse fato aqui, a sombra retrocedeu 10 graus. Então eu vou ler esse fato curioso. Então está aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 20, do versículo 9 ao 11. Então está escrito assim, ó. Respondeu Isaías, ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá. Então disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes, retroceda 10 graus. Então é fácil para a sombra do sol avançar 10 graus. Porque ele está no seu caminho, isso aí acontecer. Mas retroceder 10 graus, isso significa o quê? Que o Sol, quando ele estiver percorrendo o seu caminho, vamos supor, de um lado da esquerda para a direita, ele vai ter que retroceder, ou seja, ele vai ter que voltar 10 graus no caminho que ele já tinha percorrido. Assim a sombra retrocederia 10 graus também. Então, esse fato aconteceu mesmo. Então diz aqui, ó. Respondeu Isaías, ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Então, a sombra que o relógio de Acais estava ali projetada no solo, ali na terra, aquela sombra retrocedeu 10 graus. Isso significa o quê? Que o Sol voltou 10 graus no caminho que ele já tinha percorrido. Então, isso é um fato curioso, histórico e real que aconteceu mesmo. Então, o Sol pode retroceder 10 graus? Pode. Quando Deus dá essa palavra de ordem, isso acontece. Ele rege o universo, ou regeu o sol naquele dia dessa forma. Ele fez isso acontecer. Então, isso é um fato curioso histórico que está registrado nas Escrituras, além de muitos outros. Então, esses são os fatos curiosos que eu queria compartilhar aqui com vocês, que estão registrados nas Escrituras. Existem muitas coisas curiosas que podemos ler nas Escrituras. Fatos inusitados, fatos curiosos que não acontecem normalmente, ou diariamente, ou com frequência, digamos assim. Mas acontece de vez em quando. Então, esses fatos são esses fatos que aconteceram estão registrados nas Escrituras para que possamos ler. E muitos deles foram feitos pela ação de Deus. Outros pela ação humana, enfim. Mas são fatos curiosos. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês, para vocês
para que vocês pudessem saber isso aí, porque muitos desses fatos são desconhecidos para muitas pessoas. Porque muitas pessoas não consideram a Bíblia um livro que expressa a verdade. Mas esses fatos são verdadeiros, são aconteceram mesmo, estão registrados, são fatos históricos. Então é isso que eu queria compartilhar nesse vídeo de hoje com vocês. Valeu, pessoal!